pessoal, então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse livro de entrevistas com a Hilda Hilst, que é o Fico Besta Quando Me Entendem. Tô deixando aqui na descrição desse livro o link para vocês adquirirem, caso tenham interesse. Lembrando que adquirindo através do meu link, é o link da Amazon que eu deixo aqui, vocês não pagam nada mais por isso e ainda me ajudam o meu canal a crescer, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este livro de entrevistas. Falo também um pouquinho que eu já tinha lido da Hilda Hilst, era a poesia dela. O que eu conheço da Hilda Hilst, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui também para vocês o link do vídeo, que é o da poesia, que é essa seleção que a Companhia das Letras fez, com diversas poesias da Hilda, aliás, diversas não, todas as poesias da Hilda reunidas. Então, eu li toda a poesia da Hilda Hilst, a não ser que ela tenha escrito alguma outra que saiu em algum lugar e por acaso não entrou para essa coletânea. O que eu não li da Hilda é a prosa dela. Vou falar um pouquinho sobre a prosa da Hilda através da entrevista dela, que ela comenta bastante aqui nesse livro. Queria dizer para vocês também que meu cabelo tá assim voando, porque eu tive que ligar o ventilador. Faz um pouquinho de barulho no áudio. Mas o que eu posso fazer? Tá muito quente, não tem ar-condicionado aqui nessa peça. Então, é o que deu pra fazer. A Hilda Hilst é uma daquelas pessoas, a autora no caso, né? Uma autora que chama mais atenção pela personalidade marcante que ela foi, mais do que pelos escritos dela. E isso foi, talvez, o grande motivo de decepção, de insatisfação da Hilda na vida dela, na carreira dela, o fato dela não ser lida. Isso é abordado aqui nesse livro, que é uma coletânea de entrevistas que pega o início da carreira dela até uma entrevista que foi quase nos últimos meses de vida da Hilda. Então pega uma boa trajetória de vida dela, as entrevistas aqui reunidas, e aí a gente vai ver muito que ela falando a respeito disso, de não ser lida. E por que não lida? A Hilda ela é muito filosófica na forma como ela escreve. Ela mesma diz isso, tem uma entrevista aqui que a pessoa pergunta, já pensou em escrever sobre filosofia? E ela diz algo que eu já tinha sentido dela, que é, eu sempre escrevo sobre filosofia, todos os meus livros têm filosofia. Então, por mais que ela tenha feito, por exemplo, ficções, histórias nos livros dela, ela tem diálogos extremamente filosóficos. Mesmo nos livros que ela escreveu, que são pornográficos, que ela, de certa forma, foi uma revolta, um ato de revolta da Hilda, mas pro fim da carreira dela, ela escreveu livros obscenos, de certa forma numa tentativa de agora vão me ler, sabe? Agora eu vou ser lida. Ela tava muito brava com o mercado editorial e muito brava, enfim, com toda essa taxação dela de ser uma escritora obscura, hermética, difícil de ser compreendida, todos esses rótulos e muitos outros que eu vou falar a respeito com esse livro aqui nesse vídeo, que ela resolveu escrever também pornografia, enfim, outros tipos de literatura que eu, sinceramente, pretendo passar longe dessa parte da Hilda. Primeira coisa que a gente pode, então, falar a respeito da escrita da Hilda é como eles chamam hermética, tipo fechada, obscura, termos assim, querendo dizer que ela é realmente difícil de ser compreendida. Pela forma que ela escreve, eu não li, como eu falei, a prosa da Hilda, mas parece que ela tem um jeito diferente de contar uma história, né? Como se fosse fluxo de consciência, uma coisa assim, talvez um pouco Virginia Woolf. E diálogos, assim, que a gente não sabe bem do que ela tá falando. E, assim, na própria entrevista dela, eu pude experienciar isso. Eu vou tentar mostrar pra vocês uma página que eu fiquei extremamente confusa com o que ela tava querendo dizer. Então, assim, é difícil culpar as pessoas por acharem ela realmente difícil, sabe? Eu acho que, em parte, eu entendo o público, entendo a Hilda, mas também entendo o público que não a compreendia. Quando você consegue uma embriaguez neurônica, álmica, quando você toma para si o outro, de repente nós nos olhamos assim, nos olhamos nos olhos um do outro, mas eu ainda não sou você, nem você é eu. Mas se abruptamente eu puder ser você e correr todos os riscos sem fanatismo,
O que eu quero é uma junção do misticismo com a ciência. Quero que, de improviso, como dizem os italianos, nós consigamos as passionalidades que é a essência absoluta, junto com uma certa maneira de ver o mundo na sua raiz original religiosa. Assim, ó, é difícil. Claro, talvez se a gente parar e pensar bem sobre o que foi a pergunta, o que ela tá dizendo, a gente consegue entender o que ela quer dizer. Mas ela se utiliza de termos diferentes e fala de uma forma muito inovadora, né? Ela é uma filósofa, então às vezes é bem complicado entender o que é a Hilda Hilst. E aqui ela mesma comentou uma coisa que eu até achei engraçada. Ela diz assim: por que as pessoas acham que eu escrevo para eruditos? Eu falo tão claro, eu falo até sobre bunda. Aí a pessoa respondia para ela: mas tua bunda é terrivelmente intelectual, Hilda. Na poesia dela, eu acho que, por engraçado que pareça, ela acaba sendo mais clara. E assim, só para dar um exemplo, eu às vezes não entendi o que ela queria dizer. Aí um dia eu caí num vídeo que explicava o poema Vi as éguas na noite. Vi as éguas na noite, galopando entre as vinhas e buscando meus sonhos. Eram soberbas, altas, algumas tinham manchas azuladas e o dorso reluzia igual à noite, e as manhãs morriam debaixo de suas patas encarnadas. Vi-as sorvando as uvas que pendiam, e os beiços eram negros e orvalhados. E assim ela segue. E eu sabia que ela usava muito dos animais, que ela gostava muito dos animais, tinha 90 cachorros, então, para se expressar, mas eu não sabia o que isso queria dizer. E aí, vendo um vídeo, uma amiga dela explicando que certa noite as duas estavam caminhando lá no sítio que ela vivia, que era a Casa do Sol, em Campinas, e aí lá não tinha luz elétrica, tinha pouca luminosidade e tinha as vinhas, como vamos dizer assim, as parreiras, né? E daí ela viu assim uma espécie de jogo de luz e sombra e disse: olha ali, fulano, tu não tá vendo? Não parecem éguas? E daí a amiga olhou assim, dependendo do ângulo, disse: realmente parecem éguas. E daí que ela tirou a poesia, Vi as éguas da noite. Então a poesia acaba sendo mais literal do que parece. Ela de fato viu as éguas da noite. Ela viu e descreve como elas eram. A poesia da Hilda parece que ela não é tão confusa quanto a prosa dela. A prosa parece que é muito desafiante. Como eu falei, eu ainda não li, mas uma hora eu chego lá. Pego um livro de prosa da Hilda para enfrentar. Outra coisa que ela comenta muito nesse livro, então, é a relação que ela tinha com o pai dela. Que ela realmente tinha uma grande admiração pelo pai. Só que o pai foi afastado dela quando ela ainda tinha 3 anos, porque ele, de fato, tinha esquizofrenia, né? Então, ela usa o termo louco mesmo, ele era louco. E aí ela foi ver ele quando ela era adolescente e ela conta que o pai dela já estava realmente sem saber quem ela era, não reconhecia ela como filha. E, inclusive, ele falou coisas extremamente inapropriadas para ela, dizendo que queria uma noite com ela, enfim. E ela ficou extremamente marcada por isso. Ela fala que foi realmente uma coisa que impactou muito a vida dela. Impactou de tal forma que ela sente que os relacionamentos que ela teve ao longo da vida foram afetados também por essa relação esquisita com o pai, que era um homem que ela admirava muito, mas ela sabia que aquilo estava errado, a loucura dele perturbou ela. Então ela não conseguia se afeiçoar muito em nenhum relacionamento. Ela namorou muitas pessoas, né, teve uma vida bem liberal, mas ela nunca se conseguia realmente criar um laço. Ela chegou a casar, mas ela mesma diz numa entrevista que casou mais para incomodar a mãe do que propriamente por relacionamento. Então ela diz que ela sente que a vida de relacionamentos dela foi muito afetada também por conta desse relacionamento estranho que ela teve com o pai. Mas que o pai era uma figura que ela admirava muito e amava muito. E parte da escrita dela é uma dedicação ao pai, né, uma busca pelo pai. Outro aspecto muito tratado nesse livro é a Casa do Sol, que todo mundo perguntava para ela, né, o que deu nela de abandonar a cidade, que ela mesma disse que tinha um belo apartamento, né, em São Paulo, recebia amigos, vivia como ela queria, sempre na festa, sempre se divertindo, e de repente ela largou tudo aos 33 anos para se recolher num sítio, num lugar muito escondido,
no meio do mato, né? Então ela até chega a usar aquela expressão de Torre de Marfim, que eu cheguei a conversar com vocês naquele livro do Leitor como Metáfora, do Alberto Mangel, né? Que é aquela pessoa que se retira para sua Torre de Marfim, né? Aquela pessoa que se retira, se recolhe do mundo para ler, para meditar. E ela dizia que era a torre de capim dela. Ela brincava, minha torre de capim, então eu vou ficar na minha torre de capim. E ela, então, dá algumas justificativas ao longo dessas entrevistas. Uma delas, ela disse que era para fugir das paixões. Isso eu achei muito interessante. Ela disse que ela realmente tinha uma gula pela vida, por se relacionar, pelos prazeres da vida, ter relações sem compromisso, e ela queria fugir disso. Ela queria fugir mesmo de tais prazeres e se isolou, sabe? Realmente quis fugir um pouco das pessoas. Claro que ela recebia amigos, sempre gostou de recebê-los, mas ela realmente se fechou, assim, para esse tipo de vida. Ela queria uma vida tranquila, e esse era o outro motivo. Ela queria ler e queria escrever, queria se dedicar ao trabalho dela. E ela não acredita que teria conseguido construir toda a obra dela sem realmente ter vivido um certo isolamento. Eu achei isso bem interessante, né? Confesso que eu também tenho muito esse lado em mim, gostaria muito, se tudo der certo, vamos ver. Eu também vou morar no sítio daqui a pouco, vocês já viram aí algumas imagens que eu tenho colocado de paisagens e tal, de onde eu quero viver e tal. E com certeza tem um pouco esse lado de retiro, assim, de fugir do Egito e conseguir me dedicar a livros, ao trabalho, focar no que eu acho importante na vida. Então eu me identifico totalmente com isso que a Hilda falou. E já vi no YouTube, assim, como é que era essa casa. Eu achei muito bonita. Uma casa estilo mosteiro, assim, estilo colonial. Uma casa muito a cara dela mesmo, que gostava muito de espiritualidade. Perguntaram pra ela o que ela achava da universidade. E ela responde assim: a universidade talvez dê algum auxílio para isso, para você ganhar algum dinheiro. De repente você se transforma em tecnologia. Porque parece que é isso que as pessoas estão pretendendo dos homens, que eles sejam bons técnicos antes de tudo, que você saiba apertar um parafuso muito bem e passe toda a sua vida apertando aquele parafuso, e você não terá condições de pensar em mais nada. A impressão que eu tenho é que as estruturas políticas estão exigindo isso do homem. Parece que é a morte da universidade, risos, que acha que ninguém mais deveria ir para a universidade, porque a universidade condiciona, esquematiza. Seria melhor seguir o próprio caminho. Então, assim, eu concordo muito com a Hilda nessa sua opinião polêmica, porque realmente, às vezes, eu tenho a impressão também que a universidade, claro, ela se tornou mesmo assim ensino técnico, não era para isso que a universidade existia. Eu não tenho nada contra as pessoas terem um conhecimento técnico apenas e viverem suas vidas, mas eu acho que o problema mesmo é isso que ela diz, assim, ela condiciona e esquematiza, né? Então eu acho que a universidade ela se tornou muito ideológica hoje, e não só ideológica, eu acho que ela monopoliza o entendimento, né? É difícil a pessoa conseguir ter crédito quando não passa pela universidade, sendo que ela pode, por conta própria, estudar muito e talvez até melhor se ela não dependesse de uma instituição. Então eu acho que não só a universidade, as escolas, elas têm um monopólio do ensino. E antigamente, se a gente parar pra pensar, não era assim. Quem entendia era quem se dedicava ao estudo, independente da forma que utilizou para chegar naquele entendimento. E hoje a pessoa precisa de um canudo para estar certificada, mesmo que a qualidade daquele ensino não tenha sido tão bom. E a pessoa sempre sai com as suas ideias prontas, como todos os outros. Não desenvolve o próprio pensamento, e nem pode, porque na faculdade ela é muito tolhida. E, enfim, acho que a gente podia ir longe nessa conversa da universidade, mas em certos pontos eu concordo muito com a Hilda nisso. Acho que se a universidade, as escolas fossem realmente só técnicas, na verdade, mais do que ela quer dizer, e não tivessem outras ideologias no meio, talvez fosse até melhor. As experiências que ela fazia no rádio ficaram muito conhecidas, que ela queria captar vozes de espíritos, e ela não colocava isso como uma experiência mística, religiosa. Ela entendia isso como uma experiência científica. Ela repete isso em diversas entrevistas, e eu acho engraçado, assim, eu não consigo concordar com a Hilda que isso seja uma experiência científica, mas eu entendo a busca dela. Ela queria muito ter o entendimento de que existe vida após a morte, porque ela fala que ela tinha muita dificuldade
de conceber a morte, né? Ela dizia assim, eu não entendo como é que a gente vive e faz tantas coisas para depois simplesmente deixar de existir. Então ela dizia que acreditava na vida eterna e certa vez até foi ridicularizada, mas ela não deixava barato, ela já dava uma resposta no meio da pessoa, né? Ela era muito rápida no gatilho, assim, nas respostas que ela tinha, muito humorada, e então, mas ela defendia isso, de acreditar realmente na vida após a morte. Ela critica muito a superficialidade dos leitores e do povo brasileiro no geral. Aí tem uma entrevista aqui com Caio Fernando Abreu, que ele pergunta, você acha que o homem contemporâneo esvaziado de alma? E ela responde, sim, de alma, de espírito, de beleza. Eu acho que para o poeta, o escritor, o artista, a primeira coisa que vem é uma vontade de beleza, uma nostalgia, talvez de uma beleza que você conheceu, uma beleza perdida, uma luz. Então ela fala em diversos momentos isso, que ela acha que as pessoas são muito preocupadas com as coisas passageiras, né, as coisas terrenas, e ela, por outro lado, era uma pessoa que sempre teve essa inquietação por perguntar-se sobre coisas eternas. E ela fala muito também sobre a santidade, em diversos momentos ela fala sobre santidade, que ela acha que a santidade é uma coisa importante, uma coisa que o ser humano busca. E ela mesmo não tinha uma religião, mas ela conta que na infância, que ela estudou em colégio de freiras, a vida dos santos e das santas impressionava muito ela. Ela leu Santa Teresa d'Ávila e outras santas e se impressionava com a visão que elas tinham de Deus. Tem um momento que um jornalista pergunta para ela, segundo algum outro escritor teria dito que o erótico seria uma forma de revolução. Ele pergunta se ela, que escreveu textos eróticos, concordava com isso, e a resposta dela eu achei fenomenal. Ela disse assim, ele diz verdadeira revolução? Não, não acho assim. O erótico não é a verdadeira revolução. A verdadeira revolução é a santidade. Eu falo em diversos momentos aqui nesse livro, eu não destaquei todos, mas da busca dela por Deus, na literatura dela. Ela diz assim, o meu negócio é Deus mesmo, meu negócio é com Deus. Ela fala isso várias vezes. Ela acha que para o mundo mudar seria importante a busca por Deus. E toda essa fase de erotismo dela, eu sinto que é uma revolta, como eu falei. Eu sinto que ela escreveu tudo muito revoltada por não ter sido lida. E depois, nas últimas entrevistas dela, quando ela já está mais velha, ela parece ter até um certo desprezo por isso. Ela chega a dizer que não quer saber mais disso, né? Ela sente que isso tudo está relacionado com miséria, essas coisas do corpo. E de novo ela insiste, meu negócio com Deus, eu quero saber de Deus, né? Então essa busca na vida da Hilda. Então assim, gente, o que eu concluí com esse livro é realmente uma coisa que de certa forma eu já vinha sentindo da Hilda. É difícil a gente classificar ela. A gente não pode dizer que ela é de esquerda ou de direita, que ela é religiosa ou nem não tem religião. Não, ela é muito autêntica e muito verdadeira com as coisas que ela mesma pensava. É uma figura muito única. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante conhecer ela. Mas não é uma coisa que eu indico para todo mundo, não, né? Porque eu acho que um livro de entrevistas é algo que tu vai ler, a gente lê a biografia ou entrevistas de alguém que a gente realmente gosta muito e acompanhe muito, né? E eu gostei muito das poesias da Hilda, que foi o que eu li dela. E a figura dela foi uma figura que me chamou muita atenção como uma escritora brasileira e pelas buscas que ela tinha. Então eu quis ler. Mas eu recomendo só para quem realmente se interessa pela figura da Hilda, mas eu acho que se vocês chegaram nesse vídeo é porque você se interessa. Então, sim, para pessoas que realmente querem saber mais da Hilda, eu acho que nada melhor do que conhecer ela pelas suas próprias palavras. Então, realmente é um livro que ficou bem legal. Eu acho que a coletânea de entrevistas aqui ficou muito boa, acho que representa mesmo quem ela é. Uma coisa que a gente vê aqui também é que a Hilda não se contradiz. Pega uma entrevista lá da arrancada e uma pro final, ela até muda às vezes a opinião dela, porque é uma vida inteira, né? Desde a mocidade até a velhice, mas ela sempre resgata o pensamento que ela teve. Ela diz, antes eu pensava assim, e agora eu penso desse jeito. E a gente consegue perceber essa coerência nela. Ela é muito coerente e às vezes se torna até repetitivo, mas eu acho que essa coisa da repetição é um sinal de coerência, de uma pessoa que realmente pensa do jeito que pensa.
Então isso é o que a gente pode esperar da Hilda, mas não pode esperar nenhum estereótipo. Eu acho difícil querer dizer que a Hilda, por exemplo, é feminista, ou mesmo que ela é louca. Ela ficava muito chateada quando alguém dizia que ela é louca. Eu mesmo já pensei, será que a Hilda não era esquizofrênica? Porque ela vivia vendo gente, vivia vendo figuras e fantasmas na casa essa do sol, disco voador, e o pai dela tinha esquizofrenia. Mas assim, vendo ela como ela é, lendo as entrevistas dela, ela foi realmente uma pessoa lúcida até o fim da vida. As entrevistas dela são muito coerentes. Então, se ela viu alguma coisa, eu acredito que deva ter realmente algum outro fundo aí religioso. Não acho que ela fosse louca, não. E ela ficava muito chateada. Ela foi uma vez. É engraçado as histórias dela, gente. Ela fala assim que foi numa tese que uma pessoa fez a respeito dela e convidou ela para participar. E uma professora disse, é um caso de uma escritora esquizofrênica, e ela ficou muito chateada com aquilo, e no final ela comentou assim, o camburão tá ali para me pegar, já se sentindo louca, né? Então ela foi taxada muitas vezes. Mas então eu tô deixando aí na descrição do vídeo, tá? O link da Amazon para o Fico Besta Quando Me Entendem. E a poesia de Hilda Hilst, que eu li. Inclusive, aqui no canal fiz a leitura de algumas poesias selecionadas. Não sei se vocês viram. Pra quem quer um momento mais relax, só de leitura de poesia com fundo musical, eu li algumas das poesias que eu mais gosto da Hilda. Fica aí, então, a minha sugestão. Vou deixar esses vídeos também nos links. Então, nos vemos no próximo vídeo.